E o anjo disse-lhe: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como a tua esposa. Ela concebeu pela a força do Espírito Santo. Bom dia, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria. Israel de Freitas com mais uma meditação da palavra diária, do Evangelho, que é o nosso sustento. Eu quero pedir para você nessa manhã, abre teu coração, deixa Deus agir, deixa Deus cuidar de você, porque a palavra tem esse poder de libertar, de curar, de nos dar vigor. Hoje, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, o Evangelho está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo do 18 ao 24. Eu quero meditar com você sobre a missão desse homem justo chamado José. A palavra justo nesse Evangelho de Mateus aparece 17 vezes. Vamos meditar um pouco. Só que a última vez que essa palavra foi citada no Evangelho de Mateus, não se dirigia essa citação a José, mas se dirigia a Jesus. Então vamos entender. José é esse homem justo que também, por ser justo, foi devido uma vida de obediência que esse homem tinha. José era alguém extremamente obediente a Deus, que fazia a vontade de Deus. Por isso que, assim como Jesus foi chamado de justo, José também foi chamado de justo, porque ele aceita ser servo do seu Senhor, sendo que ainda esse Senhor estava no ventre de Maria, que era a mulher prometida em casamento a ele. Gente, vamos refletir sobre a grandeza de José, a grandeza de José aos olhos de Deus. Um homem justo, obediente e servo. 3 qualidades topíssimas desse homem chamado José. José nos ensina sim, nos ensina a sermos obedientes, a sermos justos e a sermos servo. Ele aceita ser servo da criança que iria chamá-lo de pai. É a falta de lógica das coisas de Deus, mas isso nos encanta de uma forma tão especial, tão querida, irmãos. José faz parte da história da salvação da humanidade. Se nós falamos que não dá para falar em Jesus sem falar em sua mãe Maria, imagine também ao seu pai, porque foi este homem que permitiu que Jesus crescesse aos cuidados dele. Escuta, imagine a quantidade de homens que havia na terra naquela ocasião, mas José, o homem justo, obediente e servo, foi escolhido para cuidar de Jesus. Gente, analisa isso. O Espírito Santo de Deus, na sua sabedoria, faz com que Maria fique grávida, só que Maria era prometida em casamento a esse homem justo, servo e fiel, chamado José, filho de Davi, da descendência de Davi. E Deus, sabendo, conhecendo o coração de José, Deus não teve dúvida em dar essa missão a José. Só, gente, que o humano de José não conseguia entender isso. Ele não conseguia entender como que a minha noiva, essa mulher, essa jovem Maria, está prometida para casar comigo,
e de repente ela aparece grávida. Gente, as faculdades humanas não são capazes de entender isso. Por isso que José adormece ali e um anjo aparece em sonhos para José, para dizer para ele: José, confia em Deus, você é um escolhido, você é justo, você é fiel, você é servo, Deus te escolheu para ser o pai do filho dele. Gente, que graça, que alegria, que honra para um pecador como José viver isso, e ele aceita a missão. E ele vai até Maria e aceita essa mulher como a sua esposa. Grávida, não de homem, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Que nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, nós tenhamos a humildade, a palavra é essa, a humildade, de nos comportar como este homem chamado José, exemplo de servo, de obediência, e é um homem justo. O anjo abre a boca e diz que José é justo. Esse termo justo também foi aplicado para quem? Para os justos do justo, que é Jesus. Então isso nos faz compreender que há uma conexão entre José e Jesus. Você está entendendo? Entre José e Jesus, pela qualidade de justos. Então que nesse dia nós tenhamos a humildade de pedir a Deus: Senhor, eu quero, Jesus, ser como José. Porque é um homem que nos ensina e que nos deu exemplo pela própria vida, porque o maior exemplo é com a vida. Então que nesse dia nós possamos refletir com toda a alegria do nosso coração. Olhando para a vida de José, nós nos aproximamos do Cristo, para sermos justos, fiéis e seguir Jesus, ser servo desse Jesus. Desejo a você uma excepcional semana, que Deus possa te iluminar, te abençoar, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra como viveu José. Valeu!